amém do líder. Um amém de líderes. Deus que abençoa cada um em nome de Jesus. São todos bem-vindos no desenvolvimento da liderança desta noite. Eu oro que o Senhor desenvolva tudo quanto precisamos para que esta obra possa prosperar em vossa mão. Prospera nossa mão. Nossa igreja vai crescer. Tua igreja vai crescer. A igreja local, a igreja distrital, o grupo de igrejas, a igreja regional, a igreja do Estado, a igreja Nigéria, vai crescer mais forte em nome de Jesus. Oremos juntos. Pai Celestial, te agradecemos e bendizemos o teu santo nome, te agradecemos pelo gozo de nos ajuntarmos, obrigado pela fé do teu povo, obrigado pela comunhão. Pedimos, Senhor, que na comunhão esta noite, ao olharmos a tua palavra em conjunto, acrescenta a fé de cada um. Iremos marchar em frente e movermos para fazer explosões para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Tudo quanto tu sabes que queremos na nossa vida pessoal, na nossa família, na nossa liderança, tudo que tu sabes que precisamos para fazer sucesso na nossa vida e da nossa existência aqui na terra, dê a cada um esta noite. Imparta a virtude divina para cada vida. Te agradecemos porque sabemos que respondeste. Em nome de Jesus nós oramos. Viemos a Hebreus capítulo 11 esta noite. Estou lendo a partir do verso 6. Hebreus 11, a partir do verso 6. Mas sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é o galardoador dos que diligentemente o buscam. A primeira linha, primeiramente, sem fé, é impossível agradar-lhe. Sublinhe essas palavras. Agradar-lhe. Nos chamou para que possamos o agradar. A partir também de Gálatas capítulo 1, verso 10. Gálatas 1, 10. Porque, persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Sabeis que Paulo o apóstolo estava a falar da sua chamada, acerca do seu ministério e acerca do impacto daquele ministério. E estava perguntando, naquele ministério, naquele alcance, naquele programa evangelístico do projeto que tinha que fazer, buscava agradar aos homens ou buscava agradar a Deus Ele mesmo. Diz ele agora, se ainda estivesse agradando aos homens, não seria qualificado, seria desqualificado sim, de ser servo do Senhor, agradando a Deus. 1 Tessalonicenses 2, estamos lendo, verso 4. 1 Tessalonicenses 2, 4. Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Mencionou também a necessidade de agradar ao Senhor. Esta noite nós damos a mensagem que diz a essência de agradar a Deus na vida e ministério. A essência de agradar a Deus na vida e no ministério. A razão da nossa existência é para agradar a Deus. A essência da nossa vida é para agradar a Deus. A chamada que recebemos no ministério é para agradar a Deus. A evidência
do amor, de que amamos a Deus, como Ele demanda, amamos a Ele de todo o nosso coração, nossa alma, nossa mente. Isso, ou esse amor tem suas evidências em agradar ao Senhor. O resultado da experiência cristã, a experiência cristã da salvação, a experiência cristã da santificação, puridade do coração, a experiência do batismo na imersão no Espírito Santo, a essência disso tudo, dessas experiências, e o que vem, o impacto, o resultado dessas experiências é para que estamos preparados para agradar ao Senhor. O entendimento de seguirmos o caminho celestial, até o ponto da salvação, alguém disse: prossigo para alcançar os céus. O segmento dessa pessoa, a mente celestial, é de que quer agradar ao Senhor. Agora, o foco no ministério dos servos de Deus, do povo de Deus, o foco desse ministério é agradar ao Senhor. Somos ditos, porém, que sem fé é impossível para agradar ao Senhor. Entendam daí que na vida, a nossa existência, a experiência cristã, tudo que vem em conjunto para agradar ao Senhor demanda a fé. Porque sem fé não podemos ter essas experiências, sem fé não podemos também agradar ao Senhor. O homem natural não pode agradar ao Senhor. O homem não salvo não pode agradar ao Senhor. Aquele que rouba, não convertido, ainda continua não convertido, ele é natural, carnal, natureza humana, não pode agradar ao Senhor. Romanos capítulo 8. Romanos 8, verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A experiência fundamental de agradar ao Senhor é a conversão. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Assim que somos ministros e ajudamos as pessoas e lhes ajudamos, as pessoas a quem nos ministramos para agradar ao Senhor, mas sem a experiência fundamental da salvação, da conversão, da transformação pela graça, é impossível agradar ao Senhor. Pessoas religiosas, como os fariseus e os saduceus, povo tradicional, como os que foram ditados na religião, e também as pessoas que só adoram em vários lugares, podem até assegurar algumas doutrinas da Bíblia que atualmente são verdadeiras na Bíblia, mas se são tradicionais, nas suas religiões dizia, não pode agradar ao Senhor. 1 Tessalonicenses 2, estamos lendo o verso 15. 1 Tessalonicenses 2, verso 15. Os quais também mataram o Senhor Jesus, o Caifás, o Anás e aqueles judeus. Eles mataram o Senhor Jesus Cristo e também os profetas e perseguiram-nos. Não agradaram a Deus e contrariamente e ao contrário a todos os homens. Eles não agradaram a Deus porque são contrários ao plano de Deus, estão na oposição à vontade de Deus, até que pudessem, até a morte, até que o pecador venha à cruz e render-se a si mesmo, e se entregar, e se dar, deixar todos os pecados e receber Jesus como o seu Senhor e Salvador pessoal.
não pode agradar ao Senhor, até que o crente venha e toma o ego, o eu, o ego natural, o homem natural, até que deixa isso no altar, não pode agradar ao Senhor completamente. Somos ditos em Isaías capítulo 2, Isaías capítulo 2, a partir do verso 6. Isaías 2, versículo 6. Mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do outeiro e não agorreiros como os filisteus, e se associam, eles se desqualificaram, eles não abandonaram o ego, eles se agradaram a si mesmos nos filhos dos estranhos. Até que isso seja feito, que o ego é totalmente abandonado, não podemos completamente, totalmente, inteiramente agradar ao Senhor. Ainda que alguém pode vir e reconhecer o líder, o líder conhecido, olha para Juízes 14, a posição, ela mesma, não nos faz agradar ao Senhor. Há alguma coisa que deve tomar lugar, o pecado deve ser abandonado, o ego deve ser abandonado, e temos que abandonar totalmente o nosso ego para Deus, totalmente submissos a nos rendermos ao Senhor, e daí começamos a vida que agrada a Deus. Juízes 14, verso 3. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há, porventura, mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher aos filisteus daqueles incircuncisos. Lembrai-vos que os filhos de Israel foram ditos não se casassem com aquelas nações que tinham sido espalhadas, tal como o Senhor nos dá o mandamento: não vos prendai a um jugo desigual com descrentes, porque que concórdia, que comunhão, que entendimento tem o crente com o descrente? Assim que os parentes apontaram, o pai apontou: isto não é bom. Veja, o ego não tinha sido abandonado, a posição do obreiro, de ministro, do líder, não somente é naturalmente, automaticamente nos guia a agradarmos a Deus. Veja o que Sansão disse. E disse Sansão ao seu pai: tomai-me esta, diga-me o que vem a seguir, não estou a vos escutar. Usem a voz do pregador, me digam, porque ela agrada aos meus olhos. Não agrada ao Pai, não agrada ao Deus Pai Celestial, não agrada os professores da palavra de Deus, mas ela agrada aos meus olhos. Esse é o problema com aqueles que não vieram ainda a esta plenitude da fé. Os que ainda não vieram a esta manifestação do tipo de fé que lida-se com o pecado na sua inteiridade e dar-se a si mesmos na sua plenitude. Agora, fé é o que nos ajuda. Voltamos para Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Estamos lendo aqui a partir do versículo 5. Diz: pela fé Enoque foi transladado para que não provasse a fé, e não foi achado porque Deus o transladar, porque antes da sua transladação teve este testemunho de que fez o quê? De que mediu alto, de que agradara a Deus. Agora nos diz um exemplo
de Enoque, que andou com Deus, agradou a Deus, agora nos diz, não é somente para Enoque, e se temos que ter um bom relacionamento com o Senhor, como membros do corpo de Cristo, como ministros, como pregadores, pastores e professores da palavra, há uma coisa que é necessária, que deve se manifestar em nosso coração. Devemos batalhar, devemos orar, devemos ditar-nos a nós mesmos para agradar ao Senhor. Agora, por isso ele diz, no verso 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é o galardoador dos que o buscam. Fé traz-nos a posição de agradar ao Senhor. Uma fé salvadora significa que aquela fé nos transforma e traz a graça de Deus à nossa vida, ao nosso coração, dá-nos a mente de Cristo. Aquele que é filho de Deus, dá-nos por aquela fé salvadora que tornemos-nos filhos de Deus. E daí temos a disposição, temos a decisão, temos a devoção, temos uma direção da vida, uma coisa para agradarmos a Deus, e Deus somente. E daí o Senhor terá testemunho a nosso respeito de que o agradamos. É ouro que o mesmo testemunho que o Pai teve concernente ao Senhor Jesus Cristo tenha também a teu respeito em nome de Jesus. Mateus, capítulo 3, a partir de 17. Mateus 3, 17. Eis que uma voz do céu dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Será o testemunho de Deus a teu respeito. Assim será. Eu disse, assim será. Mateus 17, a partir do 5. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem os cobriu, e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saía uma voz que dizia, este é meu filho, é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. Há um segredo em João, capítulo 8, 29. Aqui são as palavras do Senhor Jesus, que escutava o Pai, testificava concernente a ele, concernente ao Filho. Agora o Filho nos diz, que irá nos dizer, por que aquela voz veio? Em João 8, versículo 29, e aquele que me enviou está comigo, o Pai não me tem deixado só, porque eu faço o que vem a seguir, eu faço, me digam alto, sempre, 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 o que lhe faz o quê? O que lhe agrada. Isso pode se tornar o estado, o testemunho, de facto, a teu respeito. Como é que isso acontece? Filipenses, capítulo 2, Filipenses, capítulo 2, 5. Deixa que este pensamento esteja em vós, o que estava também em Cristo Jesus. Tenhamos a mente de Cristo, aquela natureza de Cristo. Então, vás à mesma direção como Cristo, e a mesma coisa que está perante Ele, que é guiado pelo Espírito, guia e anda para agradar ao Senhor. Viverás, andarás para agradar ao Senhor em nome de Jesus. Hebreus, capítulo 11, a partir do 6. Ora, sem fé, é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus
crê que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Assim que viermos ao Senhor, no ponto inicial da salvação, precisamos daquela fé inicial. Assim que ouves a palavra de Deus e te mostra e demanda-te mais do que o arrependimento, agora já estás arrependido, alguma coisa além disso vem, que há uma grande instrução, um grande mandato, um grande desafio, um grande mandamento de Deus que vem para ti. Precisas de tomar esta fé, acrescentar a fé. Quando ouvires da santificação, então tens que ir além da salvação, a alta chamada, o grande fardo, o grande mandamento, a grande fé que precisamos para que, assim que tenhamos o grande apontamento, tens o mandato grande, tens a grande consagração, então a tua fé também continua crescendo. Então, quando a perseguição vier, e quando vier a perseguição, e queres ser um vencedor, estou vendo aqui vencedores esta noite. Disse, vejo vencedores aqui esta noite. Para vencer, até que coisas que você nem esperava que podem vir, e quando isso vier na tua vida, a tua fé cresce. Até que, qualquer que seja o desafio que vier, a qualquer ponto da tua vida cristã, em qualquer ponto do teu ministério cristão, precisas a mesma fé. Que possas marchar os desafios da vida para que continues agradando ao Senhor. Há um ponto em que a fé quebra e dizes, hoje tenho desafios hoje que não tive ontem, desafios desta semana não tive na semana passada, os desafios deste ano não tive no ano prévio. Então ainda tens a mesma fé do ano passado. A montanha é maior, a perseguição é tão quente e os desafios são maiores do que você encarou antes. Agora estou aproximando aos problemas do dia, os desafios de hoje e o mandato do dia, pela fé de 5 anos atrás, então tudo quebra-se. Mas não. Assim que a tua fé continua a marchar sobre os problemas, marcha sobre os desafios, marca sobre os montes, então irás agradar a Deus em todo momento da tua vida. Falo ao povo que irá agradar a Deus mais e mais. Porque sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, dou graças a Deus, nosso Deus existe. E que Ele é o galardoador daqueles que diligentemente o buscam. 3 coisas estamos olhando esta noite. Já vos disse o tópico antes, a essência de agradar a Deus na vida e no ministério. 3 coisas estamos olhando. 1. A vida da fé que agrada a Deus. A vida da fé que agrada a Deus. Ponto número 2. O amor na plenitude que agrada a Deus. Há uma vida que agrada a Deus. Há um amor na sua plenitude que agrada a Deus. Número 3. O trabalho pelo rebanho que agrada a Deus. O trabalho pelo rebanho que agrada a Deus. Voltamos para o ponto número 1. A vida da fé que agrada a Deus. Voltamos para Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Estamos lendo a partir do verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício excelente do que Caim. Sabe, ambos deles vieram ao Senhor, mas Caim, pelo qual alcançou o que ele produziu, mas lembrem-se que ele teve a maldição no capítulo 3 e todas as coisas que ele trouxe atualmente estavam debaixo da maldição. É como se estava a trazer material amaldiçoado para erradicar e para remover e para tirar a maldição sobre ele. É por isso que ele não foi respondido, mas Abel ofereceu a Abel
um sacrifício mais excelente e aceitável, somos ditos que por isso alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morta, ainda fala. Ao capítulo 9 de Hebreus, a qualificação número 1, Hebreus 9, 22. E, semelhante, digo, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. É por isso que o sacrifício de Caim não foi aceito. Há muitas pessoas que vêm hoje e oferecem qualquer outra coisa a Deus fora do sangue de Jesus Cristo para a sua salvação. É por isso não podem ser salvas. Mas quando tu vieres e lembrar-te da palavra, quando ver o sangue, passarei e dizes, eu venho tomar o refúgio, terei a regeneração, terei a redenção no sangue de Jesus Cristo que foi derramado por mim. Então Deus vai responder a tua oração. E és regenerado, e és salvo, e nasces de novo, porque sem o derramamento de sangue não há remissão. Venha, Hebreus 11, 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto que, antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Entendam, a coisa principal que somos ditos por este homem Enoque é de que andou com Deus, andando com Deus e andando consistentemente, andando sem interrupção. Sabe, o tempo que ele viveu era um tempo de maior corrupção no mundo. Ainda com isso, fora da corrupção, ele esteve fora da contaminação à volta. Ele ficou fora da contaminação dos pecadores à sua volta. Ele guardou os seus olhos à meta, andando sempre com Deus e andando com Deus sem apostatar-se. Você não vai se apostatar. Gênesis, capítulo 5, a partir do verso 22. Gênesis, capítulo 5, 22. E Enoque andou com Deus depois de gerar Metusela 300 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Enoque foram 365 anos e Enoque andou com Deus. Tu andarás com Deus, andando na luz, andando na justiça, andando de acordo com a vontade de Deus. Enoque andou com Deus e não foi achado porque Deus o tomara, o arrebatamento. Estarás naquele arrebatamento. Amós 3, em Amós capítulo 3, 3. Podem dois andarem juntos, excepto que estejam em concórdia. Enoque estava em concórdia com Deus. Tudo que Deus disse sim, está sempre certo. E seguia após Deus, a doutrina, a Deus, a confiança de Deus na vida. É o que Deus demandava, a direção da sua vida, as coisas que devia se separar delas e as coisas nas que devia se relacionar, era tudo quanto Deus demandara. Porque dois não poderão andar juntos sem que estejam de acordo. Eu oro que estarás sempre em concórdia com Deus. Não há contradição, não há oposição, não há desacordo. Tudo quanto Ele diz, tu dizes. Tudo que Ele demanda, tu fazes. Qualquer que seja a direção que Ele quer que tu vás. É esta concórdia constante com Deus, diariamente, uma concórdia diária com Deus, uma concórdia prática sempre com Deus. Isso é o que nos faz agradarmos a Deus, andando com Deus. 1 Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses 4, 1.
Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar, concórdia com Deus e agradar a Deus, viver de acordo com a revelação da palavra de Deus e agradar a Deus. Diz, assim que recebestes de nós, deveis andar para agradar a Deus, assim andai para que abundeis cada vez mais. Vocês sereis em nome de Jesus. Então, assim que falamos deste andar com Deus, demanda a fé, mas tem que ser uma fé viva, uma fé ativa, uma fé dinâmica. Uma fé morta, como uma criança morta, não pode agradar ninguém. Uma criança está morta, aquela criança não tem o mesmo valor, a mesma afeição que uma criança viva tem no coração dos parentes. Uma fé morta não agrada a Deus. Uma fé muda não agrada a Deus. O que é uma fé muda? Eu creio em Deus, mas Deus está a falar, você não pode ouvir. É mudo, é surdo. Uma fé surda não pode agradar a Deus. Uma fé muda, uma fé dormente, que está somente deitada ali, olha as minhas mãos, mas a mão está pendurada, paralisada, seca, passiva. Aquele tipo de mão não pode fazer nada, porque é domada. A mesma coisa pela fé. A fé, se está morta, se a fé está muda, se a fé está surda, se a fé é domada, se a fé é diabólica, olha para Tiago 2, em Tiago capítulo 2, tudo isso desagrada a Deus. Se a fé é centralizada no homem, confiança no homem, não em Deus, a fé no homem, não fé em Deus, confiando no homem, não confiar em Deus, é uma fé da centralidade humana. E se a fé é egocentrista, confiança de ti mesmo, eu vou no meu caminho, não estou olhando o caminho de Deus, esse tipo de fé, o tipo de confiança, o tipo de confidência no nosso ego, sem a fé e confiança em Deus, iremos desagradar a Deus. Tiago 2. Tiago capítulo 2. Estamos lendo o verso 17. Tiago 2, verso 17 diz: assim também a fé, se não tiver as obras, ação, evidências, é morta em si mesma. Diz, ainda a nossa mão, se a mão não tem nenhum movimento, não tem nenhuma ação, não pode levantá-la, não pode baixá-la, não pode fazer nada com ela, mas ainda que esteja lá a mão, mas é inútil, porque está morta, porque é domate, porque está inativa e passiva. Olha o verso 19. Tu crês que há um Deus, fazes bem também, mas lembra-te disto, de que os demônios também creem e estremecem. Os demônios também creem e estremecem. Diz, mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras, sem uma ação correspondente, fé sem uma atividade prática, fé sem evidências, fé sem operação, é morta. Verso 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras, sem uma ação correspondente, é morta também. Viemos a Hebreus, capítulo 11. Estou lendo aqui o verso 7. Hebreus 11, verso 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam,
coisas que ainda não viam, a caída da chuva não tinha sido vista naquele tempo. E a vinda do dilúvio nunca tinha acontecido até aquele tempo. Então, o dilúvio que podia engolir as pessoas nunca antes tinha acontecido até aquele tempo. Mas quando Deus falou a ele, é como Deus está a falar para nós a partir dos céus. Ainda não vimos os céus, mas cremos. Ele tem falado pelo inferno para nos mostrar como evitar o inferno. Ainda não vimos, mas cremos. Tem falado acerca da vinda do Senhor. Ele aparecerá nas nuvens e haverá um alarido da trombeta do Senhor, e o Senhor ele mesmo descerá, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Ainda não vimos isso, mas com isso tudo cremos. Irá acontecer. Noé nunca tinha visto aquilo de que chuva cairia, havia necessidade de edificar a arca. Ele não buscou as suas razões, ele não escolheu as faculdades. O que eu sei acerca disso, de fato, ainda que não aconteceu antes isso, é por isso que ele disse, pela fé, divinamente avisado das coisas por Deus, das coisas que nunca se tinham visto, temeu e para a salvação da sua alma preparou a arca. Diz, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. A justiça o moveu, a ação que ele tomou era uma ação que segue a palavra de Deus que lhe foi dado, não andando pela vista, mas andando segundo a fé. Somos ditos, Hebreus 12, 28. Hebreus 12, 28. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Há um tipo de reverência que vai com a fé em Deus, que nos adverte do juízo. Sabemos que o julgamento vem, e por causa daquela fé na palavra de Deus, tememos o julgamento que está por vir. E aquela fé e aquele temor do julgamento por vir faz-nos a reverenciarmos a Deus, honrarmos a Deus, irmos a Deus, seguirmos tudo quanto o Senhor quer que sigamos, e a nossa fé é demonstrada como a fé de Noé. Viemos a Hebreus 11, verso 8. Hebreus 11, verso 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Não conhecendo o lugar, é como? E saiu sem saber para onde ia. É deixar a tua família e ir para aquilo que não é familiar. E só me diz que ele obedeceu e saiu. Me digam o que vem a seguir depois dessa sentença. E saiu. E quero vos perguntar mais uma vez. Isso não é ainda suficiente. E ele saiu, me digam alto, sem saber para onde ia. Entendam isso. Ele não disse, uma vez que eu creio, me mostra. Onde é que eu vou? A quem vou? O que terei? Qual será a recompensa? Ele não fez isso. Ainda com tudo isso, obedeceu ao Senhor. Eu oro que o Senhor nos dê aquele tipo de uma demonstração simples, concentração, confirmação da fé em nome de Jesus. Isaías 51. Isaías 51. Aqui estou lendo o verso 2. Isaías 51, verso 2. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu à luz, porque, sendo ele só, eu o chamei. Disse, nunca chamei antes ninguém como assim. Não pode ver nenhum exemplo que você vai se inclinar nele. Não pode ver
nenhuma coisa que é gravado. Ah, o fulano de tal fez assim, o fulano de tal fez dessa maneira, eu serei dessa maneira também. Deus, a graça que lhes ajudou, irá me ajudar a mim. Não havia ninguém a quem copiar. O chamei ele só. Ele não tinha um pastor, não tinha um conselheiro, não tinha um professor. Eu o chamei ele só. Não tive ninguém para lhe encorajar para ir de lado a lado. Diz ele, pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode ser feito. Ainda com isso ele obedeceu ao Senhor. Com todo o encorajamento que temos, com toda a graça que temos, com todos os exemplos que temos, dou graças a Deus, podemos fazer. Dou graças a Deus, tu farás. Olhai para Abraão, vosso pai, e a Sara, que vos gerou à luz, porque, sendo ele só, eu o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Hebreus 11, estamos a olhar o verso 11. Diz, pela fé também, Sara, pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Nos mostra aqui como é que nós também podemos andar pela fé, como é que podemos também viver pela fé. Focalizamos a nossa atenção nele, focalizamos o nosso coração nele, focalizamos a nossa decisão nele, nos inclinamos a ele de uma forma inseparável, numa chamada inquebrável. Nós, quando somos fracos, ele é forte. Quando parece que não conhecemos o caminho, ele conhece o caminho. Julgamos a ele, porque teve por ele fiel aquele que lhe tinha prometido. No capítulo 10, 23, no capítulo 10 de Hebreus, verso 23. Retenhamos firme a confissão da nossa fé, a declaração da nossa fé. Eu creio em Deus. Retenha isso, retenha firmemente. Eu sei que em Deus todas as coisas são possíveis. Retenha isso e analisa. Interpreta isso. Aplica isso sobre ti mesmo. Eu sei que com Deus todas as coisas são possíveis. Eu creio de que Jesus Cristo tem todo o poder na terra e nos céus. E diz ele, não te deixarei e nem te desampararei. Analisa isso, creia isso, aplica também e retenha firmemente a confissão da tua fé, a declaração da tua fé, o pronunciamento da tua fé, o testemunho da tua fé, sem se abater. E veja, a razão por que temos que fazer isso, porque sabemos que fiel é ele que o prometeu, fiel é o que prometeu. Somente a fé em Deus, por Cristo, o sacrifício agrada a Deus. Achamos o caso de Abel, o caso de Enoque, o caso de Noé, o caso de Abraão e o caso de Sara. E estas pessoas, todos em Gênesis, agradaram ao Senhor. Isaac em Gênesis, Jacob em Gênesis e José também em Gênesis. Agradaram ao Senhor mesmo naquele estado anterior da história humana, porque tiveram fé em Deus. É a fé que nos diz, Deus existe, Ele nos transforma de tudo quanto não presta para Deus. Nos transforma do pecado para o Salvador, do ego para o santificador, do mundo para o Senhor, nos transforma do diabo e nos leva para o vencedor. E o capitão da nossa fé, a fé nos tira de qualquer objeto, aquela fé nos tira de toda a personalidade e nos puxa para Cristo. Cristo somente para o teu destino eterno. Agora viemos ao ponto número 2. O amor na plenitude
que agrada a Deus. O amor na plenitude que agrada a Deus. Viemos a Hebreus capítulo 11. Estamos lendo o verso 5. Hebreus 11, verso 5 diz: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto que antes da sua transladação achou o testemunho de que agradara a Deus. O que aconteceu com Enoque? Amou a Deus de tal maneira, decidiu na idade de 65 que agora irei viver para Deus. Viverei tal forma como Deus quer. Andarei com Deus. Uma semana não mudou a semana. Um ano a seguir não mudou a mente. 300 anos não mudou a sua mente. E Deus tinha que fazer uma provisão especial. Ainda que Deus disse, por causa do pecado de Adão e Eva, a humanidade foi destinada à morte. Que a morte foi pronunciada para toda a humanidade, mas Deus trasladou a ele, para que ele não provasse a morte. Ele amou a Deus. Se alguém que amar a Deus, esse homem amou a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Deuteronômio 10, 12. Deuteronômio 10, 12. Nos diz no verso 12: Agora pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temes o Senhor teu Deus, que andes enquanto seus caminhos, me digam alto, me diga como isso tu vais fazer, para andar em todos os seus caminhos. Isso é o que Enoque fez, andou em todos os caminhos que lhe foi revelado. Nunca disse, isso não é importante. Não disse ele, vou apagar algumas coisas, vou escolher, vou selecionar. Isso é bom para mim, isso eu não estou a entender. Mas ele andou com Deus em todos os seus caminhos, para o amar e para servir ao Senhor Deus de todo o seu coração e com toda a sua alma. Viemos a Deuteronômio 30, vamos ver o verso 6. Deuteronômio 30, vendo o verso 6. O que aconteceu com Enoque? Alguma coisa tinha que acontecer, porque o homem que tem o significado adâmico, a disposição adâmica, a natureza adâmica, a rebelião adâmica, a depravidade adâmica, não pode andar com Deus dessa maneira. Alguma coisa deve acontecer para o fazer andar com Deus. E para amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a mente. Tudo que importa acontecer para ele, vai acontecer para ti. Como é que iremos alcançar o arrebatamento? Como é que veremos o Senhor no dia final? E se não andarmos com Deus? E se cairmos ou nos levantamos? E se não somos firmes? E se não somos consistentes? Olha para Deuteronômio capítulo 30, verso 6. E o Senhor, teu Deus, circuncidará o teu coração e o coração da tua semente. Qual é o propósito? Para amar ao Senhor teu Deus, quando a circuncisão tomar lugar, quando a depravidade adâmica é removida, então nos faz amarmos a Ele de todo o nosso coração, com toda a tua alma, para que vivas. E se ainda não aconteceu, vai acontecer. Viemos a Hebreus, capítulo 11, estamos lendo verso 14. Hebreus 11, 14. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se, na verdade, se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora, está a falar das pessoas de que lemos a favor delas, fala-se de Abraão, fala daqueles dignos do Antigo Testamento, cidadãos do reino de Deus, mas agora desejam
uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus se não envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Voltemos para lá no tempo passado de Gênesis, Abraão soube que há um lugar muito belo, muito lindo, muito bonito, muito brilhante do que este lugar aqui na terra. É por isso, a sua mente nunca olhou para trás. Será que posso voltar? Será que posso repensar a minha decisão? Será que vou ajustar a minha obediência? De fato, lembra-te de que quando a esposa tinha que, em Gênesis 24, lemos, verso 6, irás ver, a sua mente estava totalmente separada do passado, não teve nenhuma mente. Se as coisas não andam bem, as coisas não são como eu esperava, então voltarei. Não, nem por pouco. Ele estava movendo para frente. Você está se movendo para frente. Você será firme, movendo para frente, decisivo, indo para frente. Não irás voltar em nome de Jesus. Amém. Em Gênesis, capítulo 24, estamos a ver 6. Gênesis 24, verso 6. E Abraão lhe disse: guarda-te que não faça lá tornar o meu filho, o Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa do meu pai e da terra da minha parentela. Ele me tirou de lá e que me falou, não há como voltar, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir, o casamento não é pela dúvida. E se isso não acontecer, ok, voltarei de novo. Casamento não é como. Se não acontecer hoje, esta semana ou este ano, então temos que reconsiderar a nossa consagração. E os parentes que são existentes são sérios acerca de o meu filho deve casar a este tempo, olha a sua idade, olha a idade dela. Então, encorajam os filhos que traga qualquer um que você quer, seja o companheiro é firme ou não se preocupa. Mas agora só quero que você traga alguém. Abraão não foi assim. Disse: se aquela mulher, porém, não quiser seguir, serás livre deste meu juramento. Somente não faça lá tornar o meu filho. Era a fé de Abraão. Era o cometimento de Abraão. Esses que são dignos de andar com o Senhor na terra demonstraram. Gênesis 22, 1. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus, provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac. Olha como definido Deus era para Abraão. Se esperava por Abraão, por Isaac em 25 anos. Agora estava nos 75, e já estava na idade de 100. Agora Deus disse: toma o teu filho único, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Era um teste. Deus não disse: Abraão, não se preocupa disto. Teste. Não, nem por certo. Deus pensava que era real. Abraão pensava que Deus demanda este filho como um sacrifício queimado. Mas ele creu de que Deus o havia de ressuscitar. Então, a pessoa que segue a Deus dessa maneira, esse amor, ele amou a Deus antes de Isaac.
podia ser um Isaac na tua vida, talvez uma coisa sólida na tua vida, você ama muito mais, estavas à espera disso por muitos anos, agora tens que colocar no altar para o Senhor. É um teste de fé, é um teste do teu amor, somos ditos no verso 3. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada. Abraão se levantou pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus servos moços e Isaque seu filho e fendeu lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ele foi para aquele mesmo lugar. Sabe, algumas vezes, a tristeza pode te fazer ter uma mente ausente. Algumas vezes, é uma informação surpreendente. Se um mandato vem e torna-se com uma mente ausente, Deus demanda alguma coisa, demanda o teu Isaac e diz, pela fé, Abraão ofereceu Isaac. Ele não tinha uma mente ausente por causa da tristeza, porque esse é um grande desafio, esse é uma grande montanha, esse é uma grande demanda da minha fé ou do meu amor para com Deus. Não, ele tomou Isaac, tomou o cutelo, a lenha, e tomou tudo quanto era necessário para fazer o lume, e tomou aqueles 2 servos, vocês conhecem a história, e foi para o lugar que Deus o dissera. Verso 16. E diz, agora Deus, olhamos para o verso 15. Então o anjo do Senhor brandou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta coisa, esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei. Há muitas pessoas que querem saltar o versículo 16 e o versículo 15. Ama a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente. Amor na plenitude, o amor na plenitude que agrada a Deus. Continua a dizer no versículo 18. E da sua semente serão benditas as nações da terra, por causa de que me digam. Por quanto me digam alto, obedeceste à minha voz. Essas são as pessoas antigas que demonstraram o amor na plenitude que agrada a Deus. Voltamos a Hebreus 11. Hebreus capítulo 11. Estamos lendo aqui o verso 24. Hebreus 11, 24. Pela fé, Moisés, já notaste isso? Todas essas pessoas do Antigo Testamento dignos, vimos as ações no Antigo Testamento. Tudo o que fizeram no Antigo Testamento e a descrição que seguiam ao Senhor no Antigo Testamento, agora somos ditos. É por causa da sua fé, a fundação da sua fé, a força, o suporte que guiava a sua vida. Era uma fé viva, era uma fé dinâmica, era uma fé permanente que lhes fez fazerem tudo que lemos acerca. E nos diz, neste verso 24, diz, pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Sublinho essa palavra, recusou. Aqui está alguma coisa que alguém pode saltar. A posição política, aqui está alguma coisa que qualquer um pode saltar. A possibilidade de tornar-se um Egito, do Império Egípcio, mais tarde na vida. Alguém pode saltar a posição alta que nunca pode ser dado, nunca foi dado até mesmo a um egípcio, a posição alta naquele tempo. Moisés disse, eu tenho fé em Deus, viverei, serei um libertador dos filhos de Israel. Israel nem sabia nesse tempo, mas ele disse, eu serei
há alguma coisa que ainda tens que entender. Ele recusou. Alguém me diga alto. Recusou. Me digam alto. Recusou. Olhem. Êxodo 32. Êxodo 32. Estamos lendo aqui 10. Êxodo 32, 10. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles, os filhos de Israel, e os consuma. Olha para isso. E eu farei de ti uma grande nação. Isto é alguma coisa mais grande do que podia tornar-se o filho da filha de Faraó. Isso é alguma coisa mais maior do que ser um imperador, ser um rei, ser um faraó sobre o Egito. Esse é o Deus Todo-Poderoso a falar, dizendo a Moisés, deixa-me sozinho, deixa que o meu furor acenda contra este povo rebelde, filhos de Israel. Então, começarei contigo. Te farei de ti uma grande nação. De novo, ele recusou. Ele recusou pela fé, recusou. Alguma coisa maior veio para ele, mas por causa do seu amor pelo povo de Deus, o seu amor pelo Deus Todo-Poderoso, olha verso 11, porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse, ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito, com grande força e com forte mão, porque hão de falar os egípcios, dizendo, para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra, torna-te da tua ira, do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembrai-vos de Abraão e de Isaac e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste, multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei a vossa semente para esta terra de que te tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. É o que Abraão falou. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Moisés recusou a grande recompensa, a grande chance, mas ele tinha amor para com o povo de Israel. Deus tinha dito, vou destruir. Moisés disse, não, eu não vou receber isso. É a fé de que falamos, a fé que é capaz de guardar alguma coisa para a glória de Deus. Voltamos para Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Estamos lendo o verso 25. Escolhendo antes sofrer. Escolheu antes sofrer. Isso é fé. Escolhendo antes ser maltratado, não foi imposto isso sobre ele. Isto é uma escolha pessoal. Que eu escolho este caminho, eu vi a chamada, rendi-me a isso voluntariamente, da minha frivolidade, escolhendo antes ser maltratado as aflições com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Chegará um tempo na tua vida, há duas alternativas. Vai este caminho, não haverá problemas. Tudo estará bem, terás honra, o mundo vai te respeitar. E as pessoas que te conhecem irão te honrar. Mas escolhe este outro caminho, este caminho, terás o gozo na eternidade, a recompensa na eternidade. E terás o privilégio de libertar muitas almas do reino das trevas. Mas virá com algumas perseguições. Será acompanhada com alguns teus relativos se levantarem contra ti, não entendendo completamente a tua escolha. Então,
farão a tua escolha desta maneira, com Moisés, que fez esta escolha, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Farás uma escolha sábia. Farás uma melhor escolha. Não estarás olhando, será que tem dor aqui? Não haverá problemas, não haverá sofrimento, não haverá perseguição, não tem nenhum desafio. Isso não será a tua consagração. Então, verás a glória de Deus. Irá te libertar milhares e centenas de pessoas das cadeias do pecado de Satanás. Olha, Salmos 119. Salmos 119, estou lendo, 30. Eu considerei a eternidade, escolhi as possibilidades, eu sei o que vai trazer, sei o sofrimento que vai me trazer, não serei capaz de fazer o que o meu povo espera que eu faça. Quer que eu seja um político, quer que eu seja isto mais aquilo, mas eu escolhi o caminho da verdade, me segui e propus-me seguir os teus juízos. Que o Senhor nos dê a coragem, nos dê a consagração, nos dê o cometimento para fazer a escolha certa, e isso acontece pela fé. Hebreus 11. Hebreus, capítulo 11, 26. Tendo por maior riqueza o vitupério de Cristo, olha pelos olhos da fé, é para o futuro, porque Deus o tinha dito, e ele gravou em Deuteronômio: um profeta o Senhor levantará como Moisés. Nele porei toda a minha revelação, toda a minha palavra, e o povo o obedecerá. Ele estava olhando em frente daquela vida de Cristo, e tudo quanto fosse a reputação, qualquer que fosse a vergonha, qualquer que fosse o sofrimento que viesse, ele prontamente tinha colocado os seus ombros sobre o fardo. Disse: Senhor, eu quero, verso 26 de novo, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa, o grande desejo, a grande avaliação, a recompensa essa é a atitude que o Senhor quer que tenhamos. Estamos a olhar Hebreus, capítulo 13, 12. Hebreus 13, 12. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu sangue padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Levando o seu vitupério. Pode ser vituperado pelo nome de Cristo, suporta de uma forma alegre. Pode ser vituperado e desonrado pelo amor de Cristo, tens que suportar isso com gozo, porque vais a ele, como Moisés recusou ser chamado o filho da filha de Faraó. Como Moisés escolheu antes ser maltratado com o Senhor, e Moisés também, ele tomou e carregou o vitupério, 1 de Pedro 4, verso 14, 1 de Pedro 4, 14, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois. Na perseguição, não vai chorar. Eu disse: não chorarás.
dizes, isto vem para mim porque estou em Cristo, porque represento Cristo, porque estou seguindo Cristo, eu vitupero isso. Diz, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus, que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou maldizente. O Senhor será glorificado na tua vida e pela tua vida, em nome de Jesus. Amém. Agora vimos a Hebreus, capítulo 11. Estou lendo aqui o verso, Hebreus 11. Vou ler a partir do verso 27. Hebreus 11, verso 27. Pela fé, deixou o Egito, não temendo. Ele sabia quão poderoso, quão terrível, quão perigoso, quão diabólico, quão maligno Faraó era. Porque aquele Faraó dizia, qualquer filho que nascer sendo macho, trazei-o e lançai-o no rio e mora. Eles guardaram só. Então, com isso vão esquecer a sua nação. Queriam totalmente riscar a lembrança de Israel como uma nação. Moisés sabia, ele tinha sido no palácio, tinha estado no palácio, sabia o Moisés que Faraó daquele tempo era terrível. Ainda com isso diz, pela fé, eu oro a Deus que te dê este tipo de fé. A fé que crê em Deus e não temer o homem, não temer o Faraó, nem Nabucodonosor, nem Herodes aqui na terra, te dará em nome de Jesus. Sim, se não te der, vai dar a mim. E Ele nos dará em nome de Jesus. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Viu Deus mais do que viu a Faraó. Viu Deus de lado a lado, o Criador dos céus e da terra. E por causa disso, sua fé teve em Deus. O Deus invisível o fez. Não temeu a Faraó, porque era como se estivesse a ver o invisível. Tu verás o invisível. Estará do teu lado. Te defenderá. Não te deixará. Não te desamparará. E uma vez que está sempre aí, abre os teus olhos da fé e o vê. E em qualquer momento que lhe veres, não irá te abanar. Tens a espinha dorsal. Irá se firmar na tua vida em nome de Jesus. Hebreus 13, 5. Hebreus 13, verso 5. Sejam os vossos costumes sem avareza, contendendo-vos com o que tendes. Porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Há algum amém da terra aí? E assim, com confiança, ousemos dizer, confidentemente dizemos, corajosamente dizemos, e sem medo dizemos, o Senhor é o meu ajudador, e eu, me diga alto, eu não temerei o que me possa fazer o homem. Não terás medo em nome de Jesus. Nossa igreja não terá medo em nome de Jesus. Olha, para Salmos 56, 4. Salmos 56, 4. Em Deus
Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança e não temerei que me pode fazer o homem, a carne. No verso 11, em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Não temerás em nome de Jesus. Fé opera no amor. Vimos a fé destas pessoas do Antigo Testamento, fé, confiança nas promessas de Deus, produz relacionamento. Um relacionamento de amor com o Senhor. Confiaram de tal maneira a Deus, foram tão confidentes a Deus, foram tão relacionados com Deus, de que o seu amor era totalmente completo, na plenitude. Aquele amor, na sua plenitude, agradou ao Senhor. Esse tipo de amor fez Enoque, fez Deus para se ajuntar e andarem juntos. Tal amor fez Abraão e ser amigo íntimo de Deus. Tal amor, amor total, amor completo, amor inteiro, amor que é generado de uma fé que agrada a Deus, deu a Moisés um lugar especial a Moisés na casa de Deus, no coração de Deus, nos céus de Deus. Sem fé, nenhum de nós pode agradar a Deus. Sem o amor que arde a partir da fé, ninguém, nenhum ministro, nenhum líder, nenhum pastor pode agradar a Deus. Faça o que tu precisa, as atividades, ainda que nós possamos fazer de uma forma fervente, tudo que possamos fazer o zelo, tudo que queremos fazer, o sacrifício, tudo quanto for, esperando obras religiosas de uma emoção carnal, sem fé, a fé que produz o amor total, não podemos agradar ao Senhor. Ponto número 3 agora, o trabalho pelo rebanho que agrada a Deus. O trabalho sobre o rebanho. O trabalho no rebanho que agrada a Deus. Viemos a Hebreus, capítulo 11. Estou lendo, verso 30. Hebreus, capítulo 11. Estamos lendo aqui o verso 30. Diz, pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Diz, no verso 32, e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo para contar de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos. Nota isso. Pela fé, venceram homens. Praticaram a justiça, alcançaram, e eles fizeram tudo que Deus lhes chamara para fazer. E por aquela fé, a fé que opera, veja o que eles fizeram. Venceram reinos. E praticaram a justiça, alcançaram promessas e fecharam as bocas dos leões. Os leões não lhes impediram para fazer a vontade de Deus. Disseram, a vontade de Deus, número 1. Pode haver leões no caminho, pode haver a cova dos leões entre eles e o cumprimento da palavra de Deus, mas os leões ou não leões, a vontade de Deus é o número 1. Sua fé em Deus, seu cometimento em Deus, sua dedicação em Deus, sua consagração a Deus, era número 1. De fato, continua a dizer no verso 34, apagaram a força do fogo, o fogo, a fornalha, entre eles e a vontade de Deus. Sabiam que estava lá, porque Nabucodonosor disse, se não se encurvar ao meu ídolo, e também decidirei vos lançar na fornalha de fogo. Quem é esse Deus?
que vos libertará da minha mão. Mas eles escaparam e Deus lhes libertou. Sabem por quê? Porque eles venceram a força do fogo, apagaram o poder da espada, da fraqueza, tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Verso 35, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não. E se voltamos um pouco para o verso 33, vimos o que todas essas pessoas fizeram. Quem são os seus nomes? Então descobres que lutavam pela glória de Deus. Eles seguiam para trabalhar pelo rebanho, isto é, pelo povo de Israel. Eles decidiram, eles lutaram, eles guiaram o rebanho de Deus, eles ensinaram, pregaram, aconselharam, deram exortação, lhes alimentou pela palavra de Deus, contenderam com os adversários, venceram reinos, praticaram a justiça, fizeram maravilhas, venceram a fúria dos terrores. Isso tudo pelo amor de Deus, tudo isso pelo amor do rebanho de Deus, trabalhando pela fé para preservar a nação de Israel. Uma palavra é usada para eles no verso 33. Verso 33, os quais pela fé venceram reinos. Os quais pela fé, o que fizeram? Os quais pela fé, me digam a palavra aí, venceram reinos. Olha para Josué 18. Venceram os inimigos. Venceram os inimigos que lhes podiam impedir em fazer a vontade de Deus. E preservando o povo de Deus. Deus nos chamou hoje. Tudo quanto estiver entre nós e a meta na qual nos chamou o ministério, no qual nos chamou, nós venceremos tudo em nome de Jesus. Os tiranos não nos farão nada. Os ditadores não nos farão nada. Os opressores não nos farão nada. O fogo de Nabucodonosor não vai nos parar. A cova dos leões não vai nos parar. Perseguição não vai nos parar e não te vai parar. Não te vai parar. Tu vencerás a eles em nome de Jesus. Josué 18:1. Josué 18:1. E toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntaram em Silo e ali armaram a tenda da congregação. Olha para isso, olha para isso. Depois que a terra foi sujeitada diante deles. Esta é a nossa chance agora. Olha para este estado. Olha para esta nação. Olha para este país. Olha para este continente. E ide em todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Tudo que se levantar perante nós e o cumprimento da grande comissão, nós iremos vencer a terra. Juízes, capítulo 11, 33. Juízes, capítulo 11, 33. E os feriu, esse Jefté, com grande mortandade, desde Aroé até chegada a Minite, 20 cidades, e até Abel, Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Essa é a palavra. Segura essa palavra. Guarda essa palavra no teu coração. Tenha esta palavra na tua consagração. Tenha esta palavra na tua oração. Nós subjugaremos esta terra. Nós iremos converter o coração do povo a Deus em nome de Jesus.
Mas sabeis, como é que isso acontece? Verso 35, e aconteceu que, quando viram, rasgou os seus vestidos e disse, filha minha, muito me abateste, e desde entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. É a forma como venceram, é a forma como subjugaram, é a forma como fizeram a vontade de Deus. Os leões estão lá, eu abri a minha boca ao Senhor, não posso tornar atrás. Então, o fogo de Nabucodonosor, para se estiver a arder, olha para a face de Nabucodonosor, cheio de ira e rancor. Mas sabe, abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. Aleluia. É da forma como vamos vencer a terra. És um nesse número. És uma das pessoas. Venceremos a terra para Cristo em nome de Jesus. 1 Samuel, capítulo 7, 13. 1 Samuel, capítulo 7, verso 13. Assim os filisteus foram abatidos. Os filisteus, Golias, tinha se levantado, relativos entre eles, gigantes no meio deles, iremos abatê-los. Ídolos, iremos abatê-los. Os deuses estranhos, iremos abatê-los. Assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Dê-me um bom amém aí. És o candidato desta vitória hoje. Pela fé, vai acontecer. Pela fé, tu irás tomar a tua terra. Pela fé, vencerás. 2 Samuel 22, 40. 2 Samuel 22, 40. Porque cingiste de força para a peleja. Nova força veio hoje. Novo poder veio hoje. A fé que vence veio para cada um de nós hoje. Porque me cingiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim os que se levantarem contra mim. Verso 45 aí. Os filhos de estranhos se me sujeitarão. Me sujeitaram. Os estranhos se me sujeitaram. Leia isso agora. Estranhos se me sujeitaram. Ouvindo a minha voz, me obedeceram. Aquele poder agora chegou. Aquela autoridade agora chegou. Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Estamos lendo o verso 40. Em Daniel 2, 40. E o quarto, esse era o Império Romano, que ainda estava terrificando, profetizando aqui, e o primeiro reino veio, assim como o ferro que quebra tudo isto, como o termo quebrados todas as coisas, mas há uma pedra de Israel, há uma rocha do Egito, o seu nome é Jesus, há uma rocha dos tempos. Isso, ele está nos crentes. Ele habita em mim. Onde é que tu estás? Ele habita em mim. Eu disse, ele habita em mim. Maior é aquele que habita em ti do que aquele que está no mundo. Verso 44.
Mas nos dias daquele rei, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. E ele permanecerá para sempre. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mão e ele quebrou o bronze, a lama, o grande Deus dos céus, o que fez saber ao rei Nabucodonosor, fez saber o sonho e a sua interpretação. Nós somos o cumprimento daquela interpretação em Cristo. Por nós e por ti. Por nós e por mim. Por nós e por sua igreja. Ele vencerá a terra e iremos em todo o mundo. Assim que formos, estranhos irão se encurvar perante ti. Estranhos irão se submeter a ti. Viemos a Hebreus capítulo 11, verso 40. Deus, tendo preparado coisas melhores para nós, que sem nós não podem se aperfeiçoar. A partir de Abel até a Samuel, os profetas, veja o que eles fizeram. Eles venceram e diz: sim, nós agora somos o povo de Deus aqui na terra. O que eles fizeram, nós faremos. Mais do que eles fizeram, nós faremos. Deus irá usar a ti. Deus irá nos usar a nós, pela fé, para purificar sua igreja, para dar poder à sua igreja, para preservar sua igreja, para proteger sua igreja, para projetar sua igreja e para prosperar sua igreja. Por ti, por mim, por nosso ministro juntos, aperfeiçoará a sua igreja e preparará a igreja para agradar a Deus em tudo. Fizeram isso pela fé, nós faremos também pela fé. Tu crês? Estás aonde? Pergunto se tu crês. Levanta-te e diga ao Senhor pela fé Enoque, pela fé Abel, pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé Sara, pela fé Isaac, pela fé Jacó, pela fé José, pela fé Moisés, pela fé Josué, pela fé todos aqueles profetas venceram. O teu tempo chegou. Abra a tua boca e diga ao Senhor: decida, consagra-te a ti mesmo. Leões não vão te parar. A dor não vai te parar. O fogo não vai te parar. Pela fé, vá e vença pelo Senhor.